Dentro do Varejo na APA Show 2023. Este episódio foi gravado no stand da InWave durante a feira APA Show. A InWave é uma empresa desenvolvedora de tecnologia para o varejo com foco no aumento da eficiência operacional e patrocinadora exclusiva do podcast PDV. Olá pessoal, eu sou a Vanessa, estamos falando diretamente aqui do stand da InWave na APA Show 2023. Estamos aqui com o Balbino. Balbino, gostaria de te agradecer em meu nome, em nome da InWave, por mais uma participação sua aqui no PDV. Vamos lá. Balbino, estamos aqui na APA Show e você, que é um consultor renomado no varejo, hoje com uma atuação aí bem forte em inventário, o que este grande evento gera de negócios, de network aí para você e para sua empresa? Oi Vanessa, agradecer pelo convite, né? Muito bacana, participei o ano passado aqui, o PDV tá super fantástico aqui no... gostei muito do espaço, gostei muito aqui do stand, ficou muito bacana. A feira foi muito movimentada, né, esse ano. Eu acredito que até bem mais do que o ano passado. Eu já senti aquela retomada, né, aquele ganho que a gente teve, porque a gente teve 2 anos, né, sem evento, então isso teve uma grande mudança, mas esse ano foi fantástico. Tivemos aí uma melhoria, inclusive, na qualidade, eu acredito, da participação. Então, eu vi mais pulverizados médios e pequenos varejistas e também vi muita gente de prevenção, coisa que a gente sempre cobrava antigamente, que eu não via muita gente das áreas de prevenção. Isso era um ponto que eu sempre argumentava. O network acaba acontecendo, a gente acaba encontrando as pessoas, a gente encontra novos clientes e entende um pouco do que eles estão precisando, né? Hoje a gente fala muito sobre essa questão de como a gente vai conduzir os projetos com as pessoas. Eu acredito que a pauta pessoas, né, vem a ser tão importante como em vários outros anos, mas eu acredito que agora pós-pandemia acho que tem uma sensibilidade maior, né? E eu acredito que a feira como sempre, né, traz muita novidade. Inclusive aqui no stand eu vi uma novidade muito bacana ali, que não precisa mais você ter tipo um carrinho, você pode embarcar a tecnologia no carrinho. Eu achei isso fantástico, achei muito bom realmente. Isso diminui custo, isso acelera inclusive para que o varejista possa investir, porque eu acho que isso é uma grande dificuldade. A pessoa às vezes quer investir, só que ele às vezes ele não entende que aquilo é um investimento, ele entende aquilo como uma despesa. A gente sente muito isso, não é? E eu acho que isso vai ajudar ele a entender um pouco melhor. Peraí, eu acho que eu preciso evoluir nesse ponto e eu não vou precisar, tipo, trocar vários carrinhos na minha loja, mudar a infraestrutura da minha loja para me atualizar na tecnologia. Então, eu achei isso muito bom, tá? E acho que foi uma das melhores soluções, né, que eu vi aqui de novidade. Achei muito bacana. A experiência do cliente, né? Nós vivemos, né, no mundo de tecnologia, então realmente esse contato, né? Eu vou proporcionar ao meu cliente uma experiência diferente na minha loja, né? Então acho que esse propósito, o objetivo no final é agradar o cliente, né? Sempre. Exato. E às vezes a gente pensa tanto nisso como só o fator de prevenção, mas a gente tem que pensar na prevenção como um auxiliador no aumento das vendas, né? Em algo que vai catapultar as vendas. E não só você reter, não você colocar sempre barreiras. Então tem que pensar nisso também. Área de apoio, né, Balbino? Área de apoio. E, Balbino, nos últimos anos, tivemos uma evolução muito grande em relação a processos, indicadores, demanda aí por dashboard, né? Realmente o varejo, assim, precisando cada vez mais de informações. E essa evolução, eu acredito que ela tenha, né, surgido principalmente por causa da evolução tecnológica. Na sua opinião, onde estamos, né, em relação à tecnologia? Quais são os principais gargalos para uma gestão mais eficiente do varejo aí no mundo atual? Muito bom, é isso aí, Vanessa. Eu acredito que a gente cada vez mais estamos vendo diversas soluções. Todo mundo quer ter um dashboard, quer ter os indicadores, quer ter as informações na nuvem, quer compartilhar as informações. Inclusive, quem está nos ouvindo aqui, é fundamental que vocês compartilhem a informação dentro do seu grupo, dentro da sua empresa. Então isso é fundamental. Eu acredito que a gente está num nível aí, eu não vou colocar como maduro ainda, mas a gente está amadurecendo, tá? Porque a gente precisa de um ponto-chave, que é melhorar a coleta das informações. Eu sempre falo que a gente toma muito cuidado
em tratar os relatórios, em muitas das vezes passar esses indicadores, mas às vezes a forma da coleta, ela não vem da melhor forma possível, né? Então o pessoal às vezes faz lançamentos errados, não encontram, por exemplo, falando de perda, não encontram a real causa da perda, né? Não coloca isso como um indicador. E aí, quando você vai tirar um relatório, você não consegue filtrar realmente, criar os relatórios de exceção que a gente precisa. Então, às vezes você fala, foi quebra, tá? Mas o que causou? O que causou aquela quebra? Então, você não tem esse aprofundamento da informação. Então, eu acredito que a gente precisa melhorar essa coleta e fazer com que a nossa equipe entenda o porquê que ele precisa melhorar essa coleta. Não adianta você falar, olha, tu tem que lançar isso dessa forma. Você tem que mostrar o porquê que você precisa lançar para que você possa compreender e retornar, dar o feedback. Então, assim, tudo que você vai passar, você vai receber. Então, se você passa errado, você vai receber a informação errada. Os gestores têm que entender isso. A gente tem muita deficiência hoje, e isso tem melhorado, mas ainda temos com relação à gestão de estoque. Quanta gente não fala sobre gestão de estoque, né? E eu acho que o ano passado eu falei rapidamente sobre esse ponto de gestão de estoque, que você pode ter uma área de prevenção, sem gestão de estoque ela não vai funcionar. Então não existe prevenção sem gestão de estoque, a gestão de estoque vem antes. Então a acurácia do estoque, né, é que vai apontar para você, vai ser o barômetro da ruptura. Então quanto melhor for a sua eficiência operacional dentro, claro, da área de estoque, né, da gestão de estoque, menor vai ser a tua ruptura. Então não tem como a gente falar sobre ruptura sem ter uma eficiência no estoque. Nós temos hoje, né, Balbino, algumas soluções, ferramentas aí no mercado que são Ferraris, né? Mas eu concordo muito com a sua fala quando você fala da questão do manuseio destas soluções, dessas ferramentas, do que vai gerar. Porque realmente, se você tiver uma solução que aparentemente te atenda, uma solução tecnológica, mas se você não souber manuseá-la, o relatório final realmente ele pode te levar para outro caminho, para uma tomada de decisão incorreta. E quando a gente fala de gestão de estoque no varejo, né, nós temos o vilão, que é o estoque virtual, né? E assim, as empresas geralmente de médio para grande porte possuem ERPs que você consegue emitir relatórios, gerar relatórios para o controle, né, para saber o que você pode estar tendo de estoque virtual, que vai te gerar uma ruptura, mas infelizmente na prática a gente vê que o pessoal não utiliza, né? Então isso que eu acho que o preparo, né, das equipes nesse sentido tinha que ser muito mais orientada. E quando a gente fala de causa raiz, a questão do mapeamento, né? Sim. Ir lá e mapear, ir atrás das causas, fazer entrevistas. É a base da auditoria, não é, Balbino? Sim, total. Muitas das vezes a gente não está fazendo esse trabalho de campo com relação a essas áreas, né? A gente é tão negligente com a área de gestão de estoque, a gente é tão negligente com os inventários. O inventário, ele é uma ferramenta, o inventário não é gestão de estoque, mas o inventário é a ferramenta. O inventário é que vai te dar o caminho, o inventário é a forma que você vai medir como está a performance da tua loja, a acurácia do teu estoque. Muitas das vezes a gente entende o inventário como algo, vou contar meu estoque, mas não entenda dessa forma, né? Você tem que colocar na cabeça das pessoas que o inventário, ele vai ser o exame de laboratório da tua empresa. Então vai ser o exame de sangue, ele vai apontar para você aonde estão os problemas, mas o que vai direcionar você é o profissional de prevenção, é o profissional de riscos, muitas vezes, que vai direcionar, olha, tu tá com essas taxas aqui altas e precisa tratar isso aqui. Então ele vai te dar, né, o que você precisa fazer. E esse é o ponto, né? Você não pode negligenciar. Cobertura de estoque, são assuntos que muitas das vezes a gente repete, torna sempre a falar, porque é ponto de altíssimo risco e que as pessoas não dão atenção. E isso acaba travando o teu fluxo de caixa. Vai faltar dinheiro. Essa é a verdade. A não venda, né, Balbino? Falando um pouquinho de novo do cliente, né? Eu não estou atendendo meu cliente com a concorrência que existe hoje, até dos formatos de comercialização de mercadorias. O cliente vai na sua loja uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não encontra o produto, ele não vai voltar mais, né? E ele o seu cliente ainda está te dando uma oportunidade,
né? Mas mesmo assim você está o quê? Como você falou, negligenciando o seu estoque. E aí, Balbino, falando um pouquinho aí sobre a formação de novos líderes no varejo, eu tenho recebido, né, muita informação de colegas varejistas da dificuldade, né, de ter talentos, né, de reter pessoas na formação de gerentes de loja, por exemplo. O que você acha que o varejo, né, falando aí do varejo supermercadista, precisa fazer para a formação de novos líderes, para essa retenção? O que você acha? A gente tem um problema sério com relação a plano de carreira dentro do varejo supermercadista, né? Poucos são os cases que a gente tem com relação a isso. Te digo que isso é um dos fatores que afastam um pouquinho alguns profissionais, né? Porque você não tem aquele plano de carreira e essa é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar um pouco melhor, né? Ter uma parceria lá junto com o RH, né, o capital humano da empresa, para tentar desenvolver esse plano de carreira, tentar buscar o jovem que quer estar dentro do varejo, né? Porque a tecnologia está no varejo. Então, por que não trazer o jovem para dentro do varejo? Que o futuro do varejo vai estar lá, né? Nesses jovens que a gente tem aí. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que formar mais pessoas, tirar essa pessoa da estaca zero e transformar ele num profissional de dentro do varejo, né? A gente tem alguns cases aí, como alguns programas de trainee em algumas empresas, mas é muito pouco. Então, a gente precisa melhorar esse ponto. Outra coisa é que a gente precisa de processos nas empresas. Não adianta você tentar contratar a melhor pessoa se você não tem processo na tua empresa. Então a gente tem que padronizar, a gente tem que ter POPs das principais atividades, se possível de todas, dentro da empresa, né? Isso dificulta na hora de você buscar o profissional e às vezes você exige tanto na hora da contratação e quando ele chega na tua casa, na tua empresa, nada daquilo que você falou na entrevista está sendo executado, né? E esse é um ponto realmente de atenção, porque você tem toda a dificuldade que o teu RH faz para trazer. Tu acha que você vai reter esse profissional se você não tem as ferramentas necessárias que você prometeu para ele, se você não tem a condição que ele precisa para executar o trabalho? A gente cansa de ver, às vezes, um profissional de prevenção de perda que foi contratado que ele não tem um software para poder gerar os indicadores dele, nem capturar as informações que eles precisam, né? Às vezes tem dificuldade e utiliza lá algumas planilhas, utiliza uma coisa ou outra, mas ele não tem nem a ferramenta necessária para a atividade dele, né? Então a gente tem que começar a olhar melhor para isso, né? O processo em si, e quando eu falo processo, a gente tem que envolver a tecnologia nesse meio, né? E eu não estou falando aqui de grandes investimentos, estou falando de você ter um software que consiga gerar os indicadores, você ter algumas ferramentas básicas para conseguir fazer isso. Então, esse é um dos lados. E o outro lado, eu acho que cada vez mais a gente que está desse lado, a gente tem que gerar conteúdo, a gente tem que estar trazendo informação para o pessoal, para que essas pessoas entendam um pouco mais de prevenção, da importância da prevenção, ter uma atenção maior para a gestão de estoque, enfim, essas áreas, porque tá difícil contratar para essas áreas. Você sabe disso. Tem muitos profissionais, muitos diretores que às vezes entram em contato comigo e eu não consigo encontrar gestores no perfil às vezes que ele quer, né? Não que eu seja um headhunter, mas às vezes o pessoal pergunta, né, quer indicação. E eu não consigo falar, realmente, não tem. Quando tem, cara, é muito rápido. Então o cara saiu hoje, amanhã já tá com outro local. Ou então ele sai de uma empresa para ir para outra. E aí você tem que ter uma pessoa plano B, uma pessoa preparada para assumir aquela área. Então você sempre tem que ter esse plano B. E você que é profissional de qualquer área, você tem que preparar o seu plano B, porque a sua oportunidade, ela vai surgir, seja na sua empresa ou seja em outra. Então você vai ter que crescer. E você só vai crescer se você tiver uma pessoa para lhe substituir. Essa é a verdade. Nós falamos muito de treinamento contínuo, né? E realmente, para você entrar nesse processo, eu acho que o feedback, né, desse gestor é importante e realmente essa visão aí do plano de carreira. Sem isso, se não tiver isso, causa uma certa desmotivação. E até para finalizar, realmente a questão do discurso não bater com a realidade, né? Então, isso para nós que somos seres humanos é impactante, né? Porque nós vivemos de emoção, temos sentimentos, temos perspectivas e realmente faz diferença.
Balbino, mais uma vez, gostaria de te agradecer por estar aqui conosco mais uma vez, este ano novamente. Sempre é um prazer estar com você e aí para os varejistas aí, grandes dicas, direcionamentos, realmente desse super profissional aí de prevenção de perdas aí, bem atuante no mercado. Obrigadão, Balbino. Eu que agradeço, para mim é sempre uma satisfação, tá? Conta comigo sempre, eu tô sempre aí produzindo conteúdo e deixo aqui um abraço aí para todo mundo e quem puder também acompanhar o Café com Prevenção, já deixo o meu convite aqui. Um abraço. Juntos mais fortes.